Ok. Ok. Boa tarde a todos. Nós estamos partindo agora para a penúltima palestra do dia e hoje, neste momento, quem vai ministrar a palestra de mentoria com a temática Design com Olhar Disruptivo é a senhora Rafaela Franco. A Rafaela é formada em design, trabalha 7 anos como design de produto, atualmente com o desenvolvimento de soluções digitais para micro e pequenas empresas no Banco do Brasil. Ela também tem experiência em gestão de produtos e em modelagem de novos negócios. Rafaela, boa apresentação, a palavra é com você. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. A Rafaela é formada em design. Bom, como o Bruno já disse, né? Meu nome é Rafaela, eu me formei aqui na UNB em 2008 em nutrição, mas eu nunca exerci a profissão. Eu entrei para o banco bem novinha, com 22 anos, eu nunca mais saí de lá, né, para o Banco do Brasil. E desde 2013 eu trabalho com design de serviços, com modelagem de produtos, negócios, desde soluções financeiras e bancárias até soluções digitais. Eu acabei me formando e me especializando na área de UX, e eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, essa palestra a gente fala muito do design sempre como um design de interação, como design de interface. E o design ele vai muito além disso, né? Então, a gente tem que entender o quanto ele vai além disso para a gente falar de olhar disruptivo, né? Como ver o design no contexto atual, com esse olhar disruptivo, né? Então, eu vou dar uma breve introdução aqui do que é design, que eu acho que é bem importante para a gente contextualizar sobre o que a gente está falando nesse momento. Então, assim, o conceito de design ele é amplamente debatido, inclusive na academia, né? Eu trouxe alguns deles. O primeiro aqui é uma definição de dicionário. O dicionário Michaelis, ele fala que o design é a concepção de um projeto ou modelo, né, o planejamento, e o produto desse planejamento também é o design, né? Mas pensando no design como disciplina, como área de conhecimento, a gente pode falar que o design é a prática que transforma as ideias para satisfazer necessidades de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos em um produto industrial passível de fabricação. Essa é a definição do Lobar, de 2001. Ou a gente pode falar que o design é a visualização criativa e sistemática dos processos de interação e das mensagens de diferentes atores sociais. E ainda das funções dos objetos de uso, né? E da adequação às necessidades dos usuários ou os efeitos sobre os receptores, de Schneider, 2010. E ainda uma definição muito maior, muito mais ampla do design, né? Que é como se fosse uma capacidade humana, sendo essa capaz de modificar ou dar forma ao ambiente onde habitamos, do Hesketh. Mas essa é que eu mais gosto. Essa definição do Flusser, que é um filósofo tcheco, ele está numa coletânea de texto, chama Mundo Codificado, foi publicado em 2007, muito depois da morte do Wilhelm Flusser, por um designer também, por Rafael Cardoso. E ele fala o Flusser fala que design, ele é aproximadamente o lugar onde a arte e a técnica, e consequentemente esses pensamentos, né, valorativos e científicos, caminham juntos com pesos equivalentes, tornando possível uma nova forma de cultura. Né? Então, a gente fala de um contraponto entre arte e técnica. Essa, para mim, é a melhor definição, assim, no meu contexto, né, no que eu acredito do design, é uma definição que mais se enquadra, principalmente para o design de produto. Né? A verdade é que o design é uma atividade multidisciplinar, ela depende de conhecimento e métodos de diversos campos, diversas áreas do conhecimento. Engenharia, arte, ergonomia, semiótica, entre vários outros. A grande questão é que sempre dizemos que quando, assim, alguma coisa tem um bom design, a gente diz de um produto que resolve um problema que a gente tem de uma forma eficiente e agrada os nossos sentidos, né? Então, isso a gente fala, não, isso aqui o design dele é legal, né? A gente costuma falar muito sobre design visual e design de interface, mas vai muito além disso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma aplicação sem interface, né, que é o caso, por exemplo, muitos filmes de ficção científica, muitas séries abordam o futuro das soluções digitais como sem interface. E quando a gente fala, por exemplo, de processos e serviços que também são feitos para resolver problemas e também para provocar experiências e sensações. Então, vai muito além do design visual. A gente tem que pensar no contexto do design num contexto muito maior.
Pensando no design de produto, e eu até gostaria de falar um pouco dessa parte do design de produto, eu acho interessante, a gente está numa maratona de inovação da UNB, devem ter muitos estudantes, muitas pessoas que estudam, não sei se tem muita gente da área de design, mas ela é importante, inclusive, para quem trabalha com qualquer tipo de desenvolvimento de produto, seja ele digital ou não. Mas pensando um pouco na profissão do designer de produto, né? O design de produto, a gente, no contexto atual, a gente está se referindo a UX, a User Experience, a experiência do usuário, né? Essa experiência do usuário, ela, apesar de ter uma nomenclatura nova, dela ser relativamente recente, ela tem uma herança científica muito profunda. Ela é o estudo do uso que as pessoas fazem de artefatos por meio de atividades que são guiadas, que são orientadas. A base, ela vem do ciência de comportamento, da ergonomia, da psicologia, da interação humano-computador. Essa nomenclatura, ela surgiu em 1990, na verdade ela foi criada pelo Donald Norman, quando ele trabalhava lá na Apple, né, ele tinha aqueles inúmeros arquitetos da informação, e ele trabalhava lá e ele veio com essa nomenclatura. O Norman, só para, acho que todo mundo que gosta, que é entusiasta do design, ou que já trabalha com design, assim, conhece o Norman, né? Ele é formado em engenharia, ele é PhD em psicologia, tem muitas obras publicadas na área da psicologia e da interação humano-computador e da usabilidade, né? E até esse desenho aí do lado, ela é a capa de um livro dele, que chama o Design do Dia a Dia, que é um livro, inclusive, que é muito apontado como o primeiro livro que um aspirante a designer ele tem que ler. Ele é um exemplo de um bad design, né? Ele é bonito, esteticamente, você olhando para ele, você, poxa, nossa, é um objeto bonito, mas provavelmente a usabilidade dele é péssima, a função dele, ele não atende ao que ele se propõe. Se você tentar usar o bullying, você vai queimar sua mão. Então, ele traz esse exemplo na capa, eu acho bem bacana, trouxe aqui. Segundo Norman, a UX ela não envolve somente aspectos relacionados ao design em si, mas ela também destaca aspectos afetivos, experienciais, né, significado, valor. A gente está falando de interação humano-computador com a propriedade do produto. Ela tem uma natureza muito subjetiva, ela fala sobre a percepção, o pensamento individual de uma pessoa em relação ao sistema. E ela é dinâmica, porque ela é constantemente modificada ao longo do tempo, graças à evolução das circunstâncias, das inovações, dos contextos, né? Um conceito importante do UX design, do design de experiência do usuário, é o processo pelo qual os usuários formam experiências. Quando o usuário ele encontra um produto ou serviço, ele forma uma impressão momentânea que ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então, nesse processo, a percepção, a ação, a motivação e a cognição do usuário, ela junta, ela se integra e ela forma uma história memorável e coerente, que é a experiência do usuário, né? Esse processo, ele suscita respostas emocionais que determinam grande parte se a experiência vai ser considerada pelo usuário como positivo ou negativo. Dentro do contexto atual, a gente tem inúmeras disciplinas e especializações no âmbito do design de experiência do usuário. Então, assim, design de experiência do usuário hoje, se você falar que você é um UX designer, por exemplo, as pessoas sempre te perguntam quais são suas habilidades e elas criaram segmentações e especializações sobre essa área de conhecimento, disciplinas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma série de disciplinas do UX Design que estão sendo requisitadas no mercado hoje. São todas disciplinas da área de conhecimento que você pode se especializar em cada uma delas, né? Mas que muitas vezes elas se sombreiam com muita facilidade, assim. Então, a gente tem os designers de interface, que são os designers visuais, né? Que pensam na questão da interface que está em contato, que vai para o usuário. A gente está falando do designer de interação, que ele é aquele especialista na interação humano-computador, na usabilidade, na navegabilidade da solução. Estou falando do design manager, que faz a questão da gestão das equipes de design, o designer de serviços, né, que ele faz mapeamento, delineamento de processos, de serviços, de experiências, né, o design thinker, que geralmente é aquele que conhece bem os métodos, que dá mentoria de métodos de design thinking, de lean, o UX researcher, que não existe pesquisa do usuário, não existe design de experiência do usuário sem pesquisa com o usuário. E eu tenho pessoas que são pesquisadoras na área de experiência do usuário. E o UX Writer, que é um termo bem recente, ele tinha o nome de estrategistas de conteúdo, e ele ficou com esse nome bonito aí.
Mas ele nada mais é do que aquele profissional que se preocupa com a forma como o produto vai comunicar com o cliente, com o usuário, da forma escrita, né? Qual é a voz e tom que ele se propõe, como ele se conecta, se ele está com a mesma linguagem que é aquele público-alvo que ele quer atingir. Então, essa padronização da linguagem, por exemplo, se eu faço hoje um chatbot, que é bem comum, eu tenho que ter um UX-writer ou alguém que tenha conhecimento nessa área para fazer com que tudo que o bot lá fale, ele seja parecido, né, que tenha uma experiência consistente e parecida, né, durante o uso da solução. Mas, assim, só uma curiosidade, é uma área que está em bastante ascensão, bastante crescimento, né, e ontem, por curiosidade, eu pesquisei lá no Glassdoor vagas de Product Designer, tá, na cidade de São Paulo. E o resultado foram 90 vagas disponíveis nessa área, só ontem. Então, é uma área que está sendo bastante solicitada pelo mercado. Quando a gente fala de desenhar soluções centradas na experiência do usuário, que elas envolvam efetivamente um problema, resolvam efetivamente um problema, desculpa, a gente tem que pensar em um contexto muito mais amplo do que a usabilidade, as heurísticas lá de Nielsen, as boas práticas de UX. A base da análise da experiência do usuário é a empatia, né? E a empatia, ela só é bem sucedida quando a gente se baseia numa pesquisa com usuários. Então, a pesquisa é a base da UX, e a pesquisa ela está sempre inserida num contexto histórico, sociológico, né? Ela está sempre inserida nesse contexto atual. E ela também está cercada de valores, de ideologias, de concepções, de homem, de mundo, né? Inclusive o pesquisador também, que está ali fazendo essa pesquisa, ele também está inserido nesse contexto. E a gente pensando no design de soluções sobre esse aspecto mais amplo, e sobre a pesquisa no momento atual, acho que está todo mundo observando o turbilhão de acontecimentos muito importantes que tem que ser considerados atualmente no desenho de soluções. Eles precisam ser observados por qualquer pessoa que desenhe produto. E agora eu não estou falando do profissional, do product designer mesmo, aquele cara que é formado naquela disciplina. Eu estou falando de todas as pessoas que se propõem a desenhar soluções atualmente, a desenhar, modelar negócios atualmente, a construir sua startup, na sua empresa o que vai lançar, o aplicativo que vai fazer, tudo a gente tem que pensar no contexto atual, né? E pensando nisso, eu trouxe alguns exemplos aqui de como o contexto atual pode afetar a gente, né? Como o contexto atual, esse turbilhão de coisas pode afetar. A gente está falando claramente de um momento de pandemia mundial que dispensa apresentações, né? Essa maratona de inovação, ela é justamente para desenhar soluções para resolver problemas da sociedade nesse momento. A gente está no momento das fake news estão sendo amplamente discutidas no Brasil e no mundo. Antigamente, quando você publicava uma notícia falsa num jornal, era facilmente resolvido, né? Você fazia uma nota de esclarecimento, uma nota de retratação no outro dia e tudo ficava resolvido, se resolvia relativamente bem. Hoje em dia, não tem jeito mais disso acontecer, né? Tudo que vai embora muito rápido via internet. Então, essas notícias falsas, né, que elas são pensadas com alguns objetivos muito específicos, né, você vai levar alguém ao erro, encorrer alguém ao erro, fomentar boato, deturpar informações verdadeiras, atingir a honra de alvos públicos e até não públicos, manipular massas, né? Então, é inegável o impacto das fake news sobre o contexto atual, sobre as eleições brasileiras, sobre as eleições americanas, sobre o Brexit lá na União Europeia, e mais atualmente, inclusive, no contexto da pandemia do coronavírus. E em países, a coisa chega a ser tão séria das fake news, que a Índia vem passando por um momento de linchamento das pessoas por causa de notícias falsas que circulam no WhatsApp, né? Então, agora em junho, eu estava verificando os dados, mais de 12 pessoas foram linchadas numa vila indiana por conta de notícias falsas divulgadas no WhatsApp. E 6 delas morreram. As informações tinham a ver com sequestro de criança, com tráfico de mulheres, com magia negra, e ninguém quer saber se é verdade ou não, eles matavam e depois descobriam que não era verdade, né? Então é muito drástico. A gente tem a questão da polarização política acentuada, que também esses ânimos exaltados na política, é uma realidade mundial. Com as eleições americanas desse ano, isso deve se acentuar mais. A gente está falando também de manifestações populares, né, do ativismo. Um bom exemplo é o Black Lives Matter, que está nessa foto aí, né? Ele se iniciou em 2013 para falar sobre a brutalidade policial com pessoas negras, e ele recebeu ampla cobertura da mídia atualmente por causa da morte do George Floyd, lá em Minneapolis, Estados Unidos.
por um policial, né? E essa questão do Black Lives Matter, ela está tão como alvo da mídia atual, que ela foi, inclusive, a pauta da abertura da WWDC, que é a Conferência Mundial da Apple para Desenvolvedores, que aconteceu semana passada. Aqui um pouquinho só da privacidade de dados também, que é uma coisa que quem atua com design de soluções tem que estar ligado. A privacidade dos dados, a gente tem muitas discussões, muitas polêmicas, né, sobre os nossos dados. O que as empresas têm feito com os nossos dados? A gente está disposto a compartilhar os nossos dados para termos acesso a soluções melhores, a soluções mais personalizadas? Como é que a gente faz para proteger nossos dados? A gente teve o caso bem emblemático aí do Facebook com a Cambridge Analytica, né? Que os dados de 50 bilhões de usuários, eles iam lá, preenchiam um teste de personalidade que era bem inofensivo, e esses dados, eles teriam sido usados para alimentar um sistema capaz de traçar um perfil psicográfico da população americana, e foi utilizado na campanha do Donald Trump à presidência. Né? Então, eles conseguiam, através de mapeamento de traços comportamentais dos eleitores, e oferecer para eles propagandas políticas que tinham maior chance de êxito naquele contexto ali. Na época, o Mark Zuckerberg ele foi bombardeado, né? Ele teve que se explicar ao Congresso, ele sempre está se explicando, né? E isso gerou um movimento, uma discussão muito grande a respeito dessa questão da privacidade. No Brasil, a gente não está ficando de fora, a gente tem várias discussões nesse sentido, a gente tem a LGPD aí, ela deve entrar em vigor em breve, elas estabelecem as condições que os dados das pessoas, né, os pessoais sensíveis, eles têm que ser tratados pelas empresas, qual que é o direito dos titulares dos dados, né, para quem quem a empresa pode compartilhar o meu dado, para cuidar melhor dos dados pessoais das pessoas. E a gente tem também, agora a gente pensando na LGPD que protege, a gente tem a questão do Open Banking, né? O Open Banking está aí uma realidade também. Em novembro agora o Banco Central lança o Pix, que é uma das primeiras ações do Open Banking, né? Que é o pagamento instantâneo. O Open Banking ele traz uma série de prerrogativas, né? Ele fala de compartilhamento de informações financeiras, dados bancários, né? Entre várias instituições financeiras, entre vários provedores de serviço. Então, eu uso APIs abertas para permitir que outros desenvolvedores criem aplicativos, serviços em volta dessa instituição financeira, né? E dou mais transparência financeira também para os correntistas. Tem muitas pesquisas mostrando que as pessoas, principalmente pessoas físicas, elas são bastante receptivas ao Open Banking. Elas gostam, inclusive, da ideia de facilitar a vida delas, a vida financeira delas, utilizando o Open Banking, né? Porque elas sabem que isso vai facilitar. Se todo banco tiver acesso, eu posso, por exemplo, ter um cadastro positivo mais geral, eu posso ter uma gestão financeira mais integrada, se eu tenho mais de um banco. Então, elas veem o lado bom do Open Banking. Bom, e pensando na questão da moralidade das coisas, né, da responsabilidade moral, da política do design no contexto atual, esse contexto ele exige um novo significado e até mesmo um caráter de urgência. A gente precisa falar sobre as implicações éticas do design, né? Que é uma coisa que ainda no Brasil não se discute tanto. Nos Estados Unidos a discussão é um pouco mais fervorosa, né? Até porque lá, por causa do contexto tecnológico, as coisas lá acontecem mais rápido. E aí a gente começa a levantar umas questões de alta complexidade. Assim, um exemplo, se um designer desenha e treina uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial ela comete um crime, quem tem que ser responsabilizado? O design? A IA? Né? Essas discussões elas vão se tornar mais frequentes, mas elas também são polêmicas e muito complexas, né? Eu passei uma temporada no Vale do Silício, em 2017, e eu achei que eu ia achar aquele mundo Vale do Silício disruptivo, todo mundo produzindo mil coisas e tal, e na verdade eu me deparei com várias pessoas discutindo sobre ética, e eu achei muito bacana. Eu fiz um curso na época de verão sobre as implicações éticas da inteligência artificial, o público era bastante diverso, de várias idades, e a gente sabe que lá no Vale do Silício, eu estava numa cidade que chamava Sunnyvale, que é uma das cidades do Vale, fica perto de São José, perto de São Francisco, e lá no Vale, as empresas, as startups, elas lançam novos negócios sem nenhuma regulamentação, normalmente. E os estados
os governos eles têm que regulamentar tardiamente, depois que as soluções já estão utilizadas amplamente pela população. E aí a discussão estava justamente sobre regulamentação disso, né? Como é que a gente faz para regulamentar sem impedir o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento das tecnologias e tudo mais. E nessa época foi justamente quando Elon Musk, o fundador, o CEO da Tesla, do SpaceX, né? Que talvez sejam as empresas mais disruptivas atualmente em questão de tecnologia, ele pediu uma reunião com os governadores americanos e ele pediu regulamentação proativa de tecnologia de inteligência artificial antes que seja tarde demais. Ele fala assim, até que, usando as palavras dele, tá? Até que as pessoas vejam robôs na rua matando outras pessoas, elas não saberão como reagir, porque isso parece algo etéreo. Inteligência artificial é um caso raro em que precisamos ser proativos na regulamentação em vez de reativos, porque penso que quando estivermos reativos na regulamentação da IA, será muito tarde. Pode apresentar um risco fundamental à existência da civilização humana. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa num cara que é o CEO de empresas que são altamente disruptivas e ele pede regulamentação, a gente tem que acender uma luz e falar, bom, a gente precisa conversar sobre isso agora, né? Pensando sobre isso, e eu vou trazer aqui uma série de cases, uma série de coisas que estão acontecendo dentro das áreas da tecnologia, que a gente tem que pensar sobre o ponto de vista ético. Um deles são os unicórnios, os grandes unicórnios do Vale do Silício, que todo mundo sabe quem são. A gente tem Uber, Uber Eats, a gente tem Lyft, Airbnb. Qual é, assim, o que essas empresas contribuem para a sociedade? Para o usuário, a gente sabe. Para a sociedade. Tem alguém ganhando muito dinheiro por trás disso. Mas quais são as implicações éticas dos modelos de negócio desses unicórnios, né? E aí, citando quais são as implicações éticas, a gente tem a questão da precarização de condições de trabalho, né, que a gente está vendo no Brasil. A gente está vendo até agora uma movimentação dos entregadores de aplicativo, querendo se juntar, se paralisar para exigir melhores condições, porque as condições são precárias, e todos nós sabemos disso, né? Essa questão ela é muito séria, e ela gerou lá na Califórnia a questão não sei se já ouviram falar, mas a questão do California's Gig Economy, que ela fala dos gig workers, que são esses trabalhadores independentes, né? Essa lei, ela, na verdade, foi um projeto de lei chamado B5, ela codifica vários critérios legais para determinar como categorizar os trabalhadores. E ela torna muito difícil para as empresas, para Uber, para Lyft, classificarem seus trabalhadores como contratados independentes em vez de empregados. Ela significa que empresas como a Uber, né, como falei, como o DoorDash também, elas terão que começar a fornecer aos seus motoristas benefícios como salário mínimo, hora extra, licença médica, seguro-desemprego, seguridade social. E essas empresas ainda, elas vão ter, os trabalhadores vão ter direitos a negociar com os sindicatos, né, vão formar sindicatos para negociar com as empresas. E isso seria um passo muito importante para proporcionar essa segurança econômica dos trabalhadores que atualmente eles não têm, né. Só que essas mudanças, elas podem aumentar significativamente os custos de mão de obra. Em cerca de 20% a 30% eles estimam. Lyft e Uber, eles estão fazendo um lobby terrível lá nos Estados Unidos, tentando interromper a B5, porque eles ofereceram um pacote de direitos básicos trabalhistas, direitos trabalhistas muito básicos, para tentar fazer com que essa lei não seja aplicada e eles percam tanto dinheiro. Mas aí que vem a questão da ética, né? Essa é a solução, deixar esses trabalhadores como trabalhadores independentes sem nenhum tipo de direito, de segurança. Qual que é o futuro dessas pessoas que convivem dessa forma? Isso é um bom design? É um bom produto? Não estou dizendo que é ruim, mas eu acho que tudo a gente tem que pensar que tem que ser bom para todo mundo, né? Então, não só dar o dinheiro para o CEO, né? Pensando também no âmbito da gentrificação, a gentrificação, ela nada mais é do que um aumento do custo de vida de um local a ponto de expulsar as pessoas daquele local. Ele acontece ele é muito visível no Vale do Silício, né? O Vale do Silício começou a ser montado lá, e as pessoas daquele lugar, elas começaram a ser expulsas de lá por causa dos altos custos que começaram a ser praticados no local. São Francisco é impossível de morar, é muito caro. Então, não só São Francisco, como as cidades ali do Vale, e as pessoas que moravam lá a vida inteira começaram a não ter mais condições de morar lá. Então, essa é uma condição que está acontecendo não só no Vale do Silício, como em vários outros lugares onde tem se formado polos tecnológicos, por exemplo, onde tem muitos empregos,
né? Você acaba encarecendo a cidade a ponto de as pessoas não conseguirem mais habitar nelas. E aí você tem pessoas fazendo viagem de 3 horas por dia para trabalhar. Você tem pessoas dormindo em carro durante a semana, né? E você tem pessoas abrindo mão dos empregos e indo para regiões para fora, né? Para outros lugares. E isso traz uma série de consequências. Uma questão que não é bem gentrificação, mas que tem muito a ver com o Airbnb e que é uma reflexão que eu já vi algumas pessoas fazerem que eu acho bem interessante beleza, o Airbnb é interessante, eu alugar ali a minha casa, meu apartamento para aquela temporada, para alguém passar as férias deles. Mas o quanto isso é legal para o condomínio, para as pessoas que moram naquela região, né? Vamos pensar no nível micro mesmo. Se eu alugo a minha casa e eu moro num condomínio, eu estou expondo o meu vizinho a gente que eu não conheço. Cada momento vai ter uma pessoa diferente ali dentro. Ele tem os filhos dele ali. O quão cômodo é isso para o seu vizinho, né? Para a sua comunidade. Então, isso é uma questão ética bem importante a se pensar, sabe? Pensando também agora nas big techs, nas privacidades da privacidade dos dados que eu já falei um pouquinho ali atrás. O Mark Zuckerberg ele veio nesses últimos meses falar que the future is private, né? Aquela frase. Isso quer dizer que o Mark Zuckerberg do Facebook ele é bonzinho? Será que ele finalmente caiu em si e viu os problemas que ele poderia causar? Talvez, né? Mas, na verdade, é porque está tendo uma regulamentação pesada e porque as pessoas estão percebendo que essa é uma situação séria. As pessoas estão percebendo que elas não podem mais ter os dados delas compartilhados dessa forma, que isso tem um impacto muito grande, inclusive um retorno muito negativo para a vida delas, né? Continuando, pensando no digital well-being, que vem um pouco desse despertar das big techs, né? Apple, Facebook, Instagram. Então, a gente está falando de bem-estar digital. O que é o bem-estar digital? A gente está falando de soluções que denotam que as empresas estão preocupadas com a saúde mental, com as relações dos usuários, né? Isso a gente tem como os exemplos os aplicativos, por exemplo, o Instagram, ou o próprio sistema operacional da Apple, que te avisa o seu tempo de uso, se está excessivo, se não está excessivo, se aumentou, se não aumentou o tempo de uso do dispositivo. O Instagram que ocultou os likes agora, para diminuir um pouco daquela pressão por likes, né, que as pessoas tanto as influencers quanto quem não é influencer sofre, né. A Apple Watch agora que foi divulgado, só um instante, que foi divulgado também na WWDC, que ele ajuda as pessoas a lavarem as mãos. Ele tem um sistema, né, o Apple Watch, ele diz quantos minutos você está lavando, se você lavou a mão bem. Então, isso é o digital well-being, né, que está sendo pensado agora e que talvez seja um caminho para o design digital. Pensando na inteligência artificial, que a gente já falou um pouco lá atrás, até dessas palavras do próprio Elon Musk, só mais uma curiosidade, assim, de uma discussão que está acontecendo também no Vale, né, em relação aos carros autônomos, né, se um carro autônomo, ele toma uma decisão complexa, né, ele toma uma decisão que tem uma consequência complicada, quem eu responsabilizo? Eu responsabilizo o Tesla, o carro, o Elon Musk, o usuário, quem? Né? E por isso ainda nos Estados Unidos, ainda lá na Califórnia, as pessoas têm que dirigir, ainda que o carro seja autônomo, as pessoas têm que dirigir com a mão no volante, né? Porque eu ainda vou responsabilizar a pessoa que está por trás da inteligência artificial, né? E bem recente, né, o score social, o score chinês, o Black Mirror, que todo mundo sempre comenta, né? Que ele é inspirado no score financeiro. Ele mede diversos campos da vida da pessoa, né? Então, o círculo de amizade delas, as compras realizadas, os filmes que ela assistiu, o conteúdo que ela consome, até mesmo postagens de rede social. E ela monta um score que é controlado pelo governo e que tem grandes chances de tolher a liberdade das pessoas, né? Então, é uma questão bem complicada que tem se falado atualmente na China. Será que isso vira uma tendência, né? Como é que isso vai desenrolar? E falando um pouquinho só dos padrões ruins, os bad patterns, esse daqui ele é um conceito muito mais antigo, mas eu achei interessante trazer,
que é aquele conceito das más práticas de UX que a gente coloca, nos produtos, para fazer com que o usuário haja de uma forma que ele se confunda. Dá um exemplo. Eu estou alugando um carro num aplicativo e eu escolho o meu carro, tal, e no final tem lá um checkbox já marcado que eu estou contratando um seguro e eu não vi. E eu vou lá e pago isso. E eu contratei esse seguro sem ver, porque o valor era pequeno, porque eu não olhei e tudo. Isso é um bad pattern. Isso é um padrão ruim de design, né? É um padrão que não deve acontecer, que é insustentável. Porque quando o usuário percebe, não adianta. E mesmo que ele não perceba, qual é o seu propósito, né? O que você está fazendo, né? Então, esses padrões, tem uma série de padrões ruins que podem ser citados no design, mas esse que é mais voltado para o lucro, ele é bem comum. Bom, pensando agora já finalizando um pouco aqui, pensando no design e o futuro, qual que é o futuro do desenvolvimento de soluções, do design de soluções, né? Bom, a gente está falando de diversidade, times diversos criam produtos diversos, então a gente precisa ter produtos que atendam, que respeitem a diversidade humana, né? A gente está falando de design universal, a gente está falando de acessibilidade, de atender pessoas que têm deficiências. No caso da acessibilidade, a gente não pode dizer que a acessibilidade só é boa para a pessoa que tem a deficiência. A acessibilidade é boa para todo mundo. Quando eu coloco legenda em um texto, eu não estou tornando acessível para um deficiente auditivo apenas. Eu também torno acessível para um trabalhador que está vindo no metrô e não consegue ouvir o áudio. É bom para ele também. Quando eu mexo no contraste de um texto com fundo, para que ele tenha um contraste bem forte, eu não ajudo apenas as pessoas que têm, eu não torno acessível o produto apenas às pessoas que têm deficiência visual, né? Eu torno ele bom para uma pessoa que está com uma luz muito forte em cima da cabeça dela, e ela mal está vendo aquilo ali, aquilo vai fazer diferença para ela, ainda que ela não tenha nenhum tipo de deficiência. Então, o design universal, ele é bom para todo mundo. O design inclusivo, que é trazer, tornar as soluções acessíveis para pessoas que antes eram excluídas de alguma forma desse uso, dessas soluções, né, a sua necessidade não era atendida pelas soluções. Então, aqui eu estou falando de vários tipos de inclusão. Valor e propósito, né? Qual o valor da solução que a gente está fazendo? Qual o nosso propósito? Tudo nosso, hoje, nós estamos assim, o século XIX, a gente falava muito de gestão, século XX, desculpa, a gente falava muito de gestão de projeto, de marketing 3.0, marketing 4.0. Agora a gente está falando de pessoas e de propósito. Como entregar valor para as pessoas, né? Qual é o seu propósito? Então, essa é a base atual do design. E sobre contexto, foi o que a gente falou ali atual, de considerar tudo que está em volta, e sobre empatia. O designer em si, a pessoa, o design, ele tem que ser empático, né? Um bom designer, ele é empático, ele entende a necessidade do usuário que ele quer atingir, do público-alvo que ele quer atingir. Isso vai além do ganhar dinheiro, né? Vai muito além disso. Bom, aqui tem algumas perguntas para provocar também a construção de produtos. Seguimos um código de ética? O designer, beleza, a gente não tem um código de ética universal para o designer, a gente tem boas práticas de justiça, mas a sua empresa tem um código de ética? Dentro do código de ética da sua empresa, da empresa onde você trabalha, eu tenho aplicações para o design de produto? Talvez tenha que ter. Temos nossos valores e princípios bem definidos na hora de desenvolver um produto? Isso é bem importante. Desenhamos soluções boas para a sociedade como um todo, não só para o usuário final? Desenhamos modelos de negócio justos para todo mundo? E a gente contribui para uma cultura diversa e inclusiva? Eu acho que se o designer ele pensar nessas questões, ele começa a ter uma visão mais disruptiva de como vai ser o desenvolvimento de soluções no futuro. E aqui eu trouxe só 2 cases, só para finalizar. Tem 2 designers que eu gosto muito, eu assisto muito keynotes deles e já vi algumas apresentações deles ao vivo. Esse é o Alok Nandi, ele é filho de indianos, ele nasceu na África, mas ele é filho de indianos. E esse keynote dele, Design Configurations and Narratives, ele fez esse keynote no ILA,
congresso de interação, né, da latino-americano, que foi no Rio de Janeiro em 2018. Mas ele fala uma frase muito interessante. Ele fala: a gente precisa parar de copiar e colar do Vale do Silício. O Vale do Silício, ele faz algumas coisas boas, mas algumas vezes não são tão boas. E as consequências não intencionais do design, elas importam. Então, não importa a sua intenção. A consequência, você é corresponsável quando você desenha uma solução. E quando você desenha, não só pensando na solução de produto digital, né? Qualquer solução. E esse também é um outro designer que eu gosto muito. Ele é diretor do Centro de Design do Royal College of Art, que é uma das melhores universidades de design do mundo, escolas de design do mundo. Nesse keynote, ele fala sobre vários trabalhos da equipe dele, e um deles me chamou bastante atenção. Ele trabalha muito com a parte de design inclusivo. E uma delas, ele foi chamado por um governo, por uma prefeitura de uma cidade na Irlanda do Norte, que fica bem na fronteira com a Irlanda. E separando a Irlanda do Norte e a Irlanda, tem esse rio que chama River Foyle, né? Esse rio Foyle. E ele separa as duas Irlandas. E ele é uma região que não traz boas lembranças para a população em geral. Tem um contexto muito pesado, histórico e político, econômico, marcado por essa fronteira, né? E nessa cidade, ela tem 100 mil habitantes e eles estavam com uma média muito alta de suicídio. Eles estavam com mais de um suicídio por dia durante 3 anos. Foram 1.700 suicídios durante esses 3 anos. E isso chamou a atenção das autoridades locais e eles chamaram a equipe do Rama, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele, então não vou me arriscar. Mas eles chamaram essa equipe para tentar bolar soluções de design para prevenir suicídios, né? E é muito bacana, quem quiser dar uma olhadinha, o projeto ainda continua, tem lá no Instagram, Our Future Foil, tem Facebook, tem nas mídias, nas redes sociais todas tem. Eles fizeram um processo de imersão, ficaram muitos meses, junto com a sociedade, fizeram uma pesquisa etnográfica aplicada ao design lá, ficaram convivendo com a população para entender como é que era a dinâmica das pessoas nos rios, dos casos, dos incidentes que aconteciam, e eles resolveram, eles bolaram 5 intervenções com a comunidade, e com os políticos locais lá, com os negócios locais. Vou citar 2 deles, ele cita 2 deles nesse keynote. Um deles é o Foil Bubbles, que ele criou uns casulos arquitetônicos, depois eu não coloquei fotos aqui, mas se vocês colocarem no Google, vocês vão ver. Eles são uns casulos, são umas bolas gigantes, alimentadas com inteligência artificial, e eles têm rodas. E essas bolas gigantes, esses casulos, eles foram entregues a vários negócios locais para uso, que são relacionados à saúde mental, à arte, à leitura, à educação. E eles também iluminam várias áreas escuras na beira do rio, para evitar que as pessoas sintam vontade de pular da ponte, né? Ou para fazer com que, inclusive as inteligências artificiais, elas foram treinadas para conversar com as pessoas que estão passando. Então, se você conseguia evitar aquele incidente naquele momento, talvez eu consiga que ele não aconteça, né? Talvez aquilo ia acontecer naquele momento, mas se eu evitei a perda daquela vida. E outra interessante é o Foil Reeds, que são uns juncos. Ele pegou ao redor do rio, tinha os juncos, que são umas vegetações bem altas, assim, e eles prototiparam esses juncos gigantes, com 2,5 metros de altura. Eles têm IA também, e eles têm iluminação especial de LED, e eles colocaram na beira das pontes, onde os pedestres passam, todinho, do início ao fim. Então, ficou cheio de flores ao redor das pontes. Aquela ponte que era fria, ela tem 9 metros, ela é compatível a um prédio de 9 andares, então as pessoas morriam de cara. E ela era muito fria, a maior parte dos incidentes aconteciam nessa ponte, e ao fazer isso, ele esperava transformar a cidade numa experiência, né? Então, com as luzes, com as flores, fazer com que as pessoas desistam da ideia de fazer aquilo com a própria vida naquele momento. Então, ele fala muito em paixão e em propósito. E esse designer é um designer que eu acho que todo mundo que trabalha com desenvolvimento de soluções deveria conhecer o trabalho. É muito bacana.
Então, pensando nisso tudo, acho que já falei bastante sobre essa questão do olhar disruptivo, mas é isso, né? Vamos ter mais responsabilidade, pensar mais nas implicações éticas do que a gente desenvolve, sempre. Sempre observar o que a gente está causando na sociedade em geral, qual é o nosso legado, né? E por isso, assim, o bom design, ele importa, sempre. E é isso. Obrigado, Rafaela. Mais uma vez, em nome do Parque Tecnológico, a gente quer te agradecer, né, por todas as contribuições. A Rafaela, pessoal, ela já é uma grande parceira, já atuou em outros eventos com o Parque Tecnológico, sempre é de muita importância os conhecimentos repassados por ela. Em nome de toda a Universidade de Brasília, a gente primeiramente agradece pelo convite, por aceitar o nosso convite, tá bom, Rafaela? E tenho certeza que os meninos vão fazer uma excelente maratona com essas dicas, levando em consideração tudo que foi passado. Rafaela, chegaram algumas perguntas aqui pra gente. Tá. E eu vou ler aqui para você, aí você já pode ir respondendo, tá bom? Tá bom. A primeira pergunta foi da Maria Eduarda. A Maria Eduarda está perguntando: como foi o seu processo de ter formado em nutrição e ter ido para o design de produto? Sou estudante de design de produto. Legal. É Maria Eduarda, não é isso? Isso, Maria Eduarda. Maria Eduarda, foi difícil. Eu terminei nutrição na UNB em 2008 e eu não gostava da área, não queria continuar atuando ali. Deixa eu só beber um pouco de água aqui, porque eu tô... E eu não gostava do curso e não sabia o que fazer. Aí, como toda bom jovem que mora em Brasília, resolvi fazer o concurso público, né? E pensei, empregada, com plano de saúde, talvez eu consiga pensar de forma mais clara. Mas acabou que no banco eu fui me encontrando, fui trabalhando em muitas áreas, trabalhei muito tempo com agronegócio, que é uma coisa muito diferente, que eu gosto muito também. Trabalho com micro e pequena empresa. E em 2016 eu comecei a me envolver com produto digital mesmo, né? Então, foi aí que eu me apaixonei, falei, eu sempre gostei de resolver problema, né? Eu sempre gostei de discussões, de pesquisa, e aí foi quando eu resolvi ir para essa área de design de produto. Então, quando eu passei esse período fora lá, porque, na verdade, a gente foi para o Vale pelo Banco do Brasil, a gente ficou os 3 meses lá, o banco queria que a gente experimentasse o ecossistema de inovação do Vale, a gente ficou dentro de uma aceleradora de startup, e que a gente fizesse, a gente foi um grupo de 5, fomos para construir um produto digital, a gente construiu um produto que chama Agrobot, ele é um produto do Banco do Brasil, disponível para todo mundo, mesmo para quem não é produtor rural, não vai ter muita utilização para vocês, que não são produtores rurais, mas ele é bem bacana, ele é um consultor virtual inteligente, para agricultores, para pecuaristas e tudo mais. E lá eu comecei a fazer cursos, fiz alguns cursos de verão em Stanford, fiz uns cursos uns bootcamps de design de produto, de UX, e eu me apaixonei, e falei, bom, vou voltar e vou ir para essa área, vou fazer o curso de design gráfico, aí depois resolvi fazer pós-graduação na área, e hoje eu trabalho mais com a parte de design de interação, eu sou designer hoje num time ágil, com uma solução para mim, pequena empresa, que deve ser lançada em breve. E então eu atuo em todas as disciplinas do design lá. Então esse foi o processo, não foi um processo fácil, eu tinha 21 quando eu me formei, eu acho que a gente com essa idade, muitos têm a sorte de já saber o que querem fazer pro resto da vida, mas eu não tinha, eu fui descobrir mais velha. Então, mas foi muito prazeroso de qualquer forma, porque tudo que a gente aprende, todas as minhas matérias de nutrição, todos os meus professores, tudo, eu acho que todo conhecimento é bom para te ensinar a resolver problema. Todo conhecimento, ele é excelente para isso. Então, eu acho que foi um bom processo, apesar de tudo. Sem dúvida, é isso mesmo. Rafaela, seguindo com as perguntas, nós temos uma pergunta, inclusive, agora do Parque Tecnológico, né? E a pergunta que nós, como integrantes do parque mesmo, gostaríamos de saber como você enxerga o impacto do design ruim, como os bad patterns, na população mais idosa. O que deve ser pensado com relação a essa população? A questão da população idosa, ela é ainda mais complexa, né? Porque a gente está falando de pessoas que não têm esse background de produtos digitais que as pessoas hoje em dia que nascem nessa era, né? Essas novas geração aí, elas já nascem com o celular na mão, né? Então, essas pessoas, elas já estão muito mais safas em lidar com os produtos e tudo. E a população mais idosa, eu falo muito assim,
pelos meus avós que usam o WhatsApp e são bombardeados todos os dias com fake news, inclusive, eles têm muita dificuldade. Tanto pela questão da acessibilidade, né, a questão eles já têm a acuidade visual diminuída, e os produtos não são feitos para isso, quanto a questão dos padrões, dos dark patterns, dos bad patterns, nesse âmbito. Então, assim, é muito mais fácil enganar uma pessoa que tem menos esse background de tecnológico. Não estamos falando só de idosos, não, né? A gente está falando de pessoas que não tiveram esse acesso durante a vida inteira. Até outras, pode ter alguma outra sociedade que as pessoas são mais jovens. Eu acho que o que a gente tem que fazer é a questão mesmo da empatia da pesquisa. Eu acho que se a gente se inserir, a gente entender como funciona, como eles interagem com a tela, como eles interagem com a interface, com o produto, a gente verificar isso, eu acho que a gente consegue produzir, a gente consegue entregar para eles produtos que entreguem valor e que eles não se sintam confusos, que tenham a melhor usabilidade possível para que eles consigam se integrar, porque hoje você ter um celular na mão e você conseguir utilizá-lo, você conseguir pegar um Uber, você conseguir se comunicar no WhatsApp, isso é necessidade, é integração, você cola uma pessoa que não está nesse contexto. Então, acho que os idosos é um público que os designers têm que olhar com bastante carinho, tem que fazer pesquisa pesada, e tem que pensar no mais simples possível, e todo o apoio em volta, né, o suporte técnico e tudo a gente pensar para que o idoso ele tenha uma boa experiência mesmo. Sem dúvida, quem sabe fica até de ideia para o nosso próximo desafio, né? Temos um gargalo aí também a ser resolvido. Com certeza. Rafaela, o João Vitor, deixa eu só conferir aqui, Pedro Vasconcelos está perguntando, como as equipes que estão desenvolvendo um dispositivo para a maratona devem lidar com as pesquisas de opinião? Por exemplo, visto que o tempo para a entrega do protótipo é urgente. Então, Pedro, a gente tem alguns métodos de pesquisa, eles são mais rápidos, né? A gente tem alguns métodos que são mais profundos, né? Eles chamam, por exemplo, a gente tem método de criar e sentir, que eu vou descobrir o que a pessoa está sentindo. Eu tenho aqueles métodos de imersão, que eu vejo o que o usuário está fazendo, eu verifico ele no contexto real dele. Mas eu tenho os mais simples, que eu sei o que o usuário está falando e está pensando, que são as entrevistas, que são os questionários, que são os grupos focais. Acho que talvez o grupo focal, por uma questão nesse momento da pandemia, não dá, mas um questionário online bem feito, bem estruturado. Como eu vou estar também como mentora, se alguém quiser, eu posso compartilhar alguns princípios básicos lá para todo mundo, para todas as equipes, sobre como fazer um bom questionário, por exemplo, online, como aumentar o engajamento das pessoas, que as pessoas respondam aquilo. Ou vocês podem, por exemplo, usar as redes, as plataformas de streaming, tudo, para fazer entrevistas online, entrevistas bem estruturadas. Acho que a gente não precisa preocupar nesse momento com dados quantitativos, porque a gente precisaria de muitos dados, e de inferências estatísticas e tudo mais. Mas se a gente tiver dados qualitativos de boa qualidade, sabe, com boas inferências, a gente tiver personas bem desenhadas, não precisa ser aquela persona que o povo fala que bota uma foto bonita de alguém sorrindo, fulano tem tantos anos, não. A gente está falando de uma persona mais simplificada, mas que a gente consiga exercer essa empatia, dá para fazer rapidinho, tá? Eu acho que, assim, em um dia você coloca uma pessoa ou alguém para fazer isso bem rapidinho, dá para fazer. E não precisa preocupar com a quantidade de pessoas, desde que vocês tenham uma base de pesquisa para ver se o que vocês estão fazendo tá ok, né? Se aquilo ali realmente atende a necessidade do usuário, que é o mais importante, resolver o problema, né? Perfeito. Então, esses questionários podem ser bons, tem uma função legal aí. Isso mesmo. Rafaela, nós temos mais uma pergunta, que é do João Vitor Novaes. Boa tarde, qual software de design você utiliza? Então, depende. Para desenho de interface, que eu imagino que é o que ele perguntou, eu uso o Sketch. Eu tenho um MacBook, né? Porque infelizmente o Sketch só tem para o MacBook. Eu uso o Sketch. O Figma também tem bastante gente usando e eu sei que ele é muito bacana. Ele tem mais coisa até do que o Sketch, mas eu estou acostumada a usar o Sketch, eu uso sempre. Para teste de usabilidade, aí fica uma dica cara, mas é uma dica. Para quem está trabalhando como designer de interação e está com problema aí de fazer teste de usabilidade nesse meio tempo, o Maze Design não é propaganda, tá? Mas ele resolve bem meu problema, tenho gostado bastante. Então, você para fazer teste de usabilidade à distância com usuários, e ele faz uma parte
ele compila os dados de uma forma bem bacana, com mapa de calor, com toque, então, bem legal o Maze Design, tá? Fazer um testezinho de usabilidade. Fica a dica também para quem tá fazendo agora, para maratona, tá? Os testes que quiser fazer um teste de usabilidade e não dá para fazer à distância, o Marvel também, o Marvel que é usado para prototipação, que a gente coloca as telinhas, ele também está com teste de usabilidade vinculado de graça, então também dá para usar. Então não dá para, não pode usar a desculpa de que não consegui testar porque não consegui colocar na mão de ninguém, a pessoa não entendeu. Não, dá para fazer um testezinho básico. E não precisa ser pode ser até com outro time, ou com alguém de casa, dependendo do seu público-alvo, claro, né? Mas pensando assim, se for um público mais geral, você pode usar o seu amigo ali, você pede, rapidinho ali, entra ali no aplicativo e testa ali para mim, para ver se está tudo ok. Então, eu acho que esses daí são softwares bem bacanas, que dá para ser usado nesse tempo de pandemia, que precisa de distanciamento aí. Legal, legal. Então fica a dica, viu, moçada? E tem a Eline Sandes, que está perguntando, você tem alguma recomendação de curso de introdução ao UX Design aqui em Brasília ou online? Tenho. De introdução... Bom, curso mesmo... Tem como... Bruno, você compartilhar meu WhatsApp com ela? Você consegue ver quem é? Destravou. Tem, eu posso, se não for problema, eu posso falar. Chama Eline Sandes. Tá. Eu vou pedir para o pessoal da comissão aqui já pegar os dados e a gente pode encaminhar seu contato. Isso, aí eu encaminho para ela livros, algumas coisas assim. Eu fiz isso recentemente para uns colegas, eu posso fazer para ela também, se ela estiver interessada. Mesmo que seja desenvolvedora ou analista de negócio, acho que saber sobre design é bacana pra caramba. Tem muita técnica bacana aí. E aí eu passo para ela, não tem problema. Não, tranquilo, então. Tá? E finalizando uma última pergunta agora, Rafaela, a Maria Eduarda, na verdade é uma pergunta mais pessoal. Ela quer saber, não pense em fazer uma graduação em produto? O conhecimento técnico é essencial, mas creio que o acadêmico também. Um conhecimento técnico em produto? Eu não entendi a pergunta. Ela tá assim, não pense em fazer uma graduação em produto. O conhecimento técnico é essencial, mas creio que o acadêmico também. Uma graduação na área de desenvolvimento de produto. Bom, eu tenho 2 pós na área de desenvolvimento de produto, pós-graduações mesmo, lato sensu. Pretendo fazer mestrado na área de interação humano-computador, que é uma coisa que eu gosto bastante, que dá psicologia comportamental e tudo. Eu gosto bastante dessa área. E acabei, assim, como é difícil achar graduação mesmo em design, eu procurei na época que eu estava olhando, eu acabei fazendo design gráfico, que me ajudou bastante. Não é a mesma coisa, mas ele te ajuda a entender o design no contexto, né? Tipo, o impacto dele, e ele te ajuda a entender um pouco. Agora, a formação acadêmica é realmente importante, eu estou sempre estudando, eu estudo bastante, até porque todos os dias do meu trabalho, eu acho que o trabalho de todos nós é sempre um desafio, né? E eu gasto o meu tempo todo estudando, basicamente, sempre saindo coisa nova, né? Então, eu concordo com você, o conhecimento acadêmico é bem importante. E o técnico vem do acadêmico. Não existe esse conhecimento técnico aí que não está baseado em alguma teoria por trás ali, então, é isso aí, concordo. Um complementa o outro, né? Uhum. Rafaela, mais uma vez quero te agradecer, tá bom? Se você quiser deixar uma mensagem para os alunos, para esses maratonistas que estão aí, você pode deixar uma mensagem de boa sorte, algumas dicas, mas, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. Para nós é sempre uma honra, né, ter você como palestrante, seja mentora em nossos eventos, e muito obrigado no nome de toda a Universidade de Brasília. Eu que agradeço pelo convite demais. Eu acho que está achando muito bacana participar, tanto como palestrante quanto como mentora. Foi até bom esse negócio online, assim, que eu sou meio tímida. falar porque assim eu fico mais tranquila. Mas, assim, para quem está aí fazendo, a gente sabe que é pouco tempo para a solução, mas se puder gastar um tempinho, assim, com os princípios básicos mesmo, de pensar no problema, para depois pensar na solução, né, da gente desenhar isso direitinho, entender, fazer essa imersão para depois sair com uma coisa bacana. E a gente não está falando de coisa bonita, não, uma coisa que resolva, sabe? A gente sabe que o tempo é muito pouco para você fazer refinamentos, assim, na parte de estética, né? Uma tela bonita, alguma coisa, claro que dá para fazer um mínimo, mas
ninguém está falando disso, a gente está falando de alguma coisa que resolve, que depois dá para ser refinado, né? Então, pensar muito na função, se aquilo está resolvendo o problema mesmo, e se der um tempinho ali para fazer um questionário, uma pesquisa, um testezinho, usem aí, e estou à disposição, vou ficar aí, se quiserem fazer perguntas, se quiserem ajuda com alguma coisa, estou aí nesses próximos dias. Certinho. Rafaela, muito obrigado mais uma vez. Então, a gente encerra hoje a sua palestra e nós temos umas 19 horas. Mais uma vez, vale lembrar a todos os alunos, a todos os nossos telespectadores que estão aí do outro lado da telinha, que às 7 horas da noite nós vamos continuar com a professora doutora Andréa Cristina, que ela é coordenadora, inclusive, do Laboratório Aberto de Brasília, numa palestra intitulada como Produtos e Serviços Empreendedores no Contexto da Pandemia. Então, a gente se encontra às 19 horas. Mais uma vez, boa sorte a todos os alunos, aos mentores também, boa sorte, que tenhamos um bom resultado, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais, tchau, tchau. Encerrado. Valeu, pessoal.